Boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, né, no nosso sábado, às 21 horas. Eu acolho com muito carinho cada um de vocês. Acolho também a nossa amiga Magali, que será a intérprete nesta noite de Libras. Muito bem-vinda, viu, Magali? Eu quero também aproveitar e já acolher as pessoas que já estão aqui no Face, né? Quero acolher com muito carinho a Aldijane, eu quero acolher também com muito carinho a Valéria Cristina, olha, a Ana Maria, que já está por aí, a Vanessa, muito bem-vindos, vocês que já chegaram aqui na página, já estão aí no chat. Eu gostaria muito que você pudesse pegar já o link, copia o link aqui, que está sendo disponibilizado logo aqui no chat, para que nós possamos divulgar nos nossos grupos, ok? Então, muito bem-vindo mesmo, obrigado pela tua ajuda. Essa noite vai ser uma noite muito especial, né? É um convidado que é um sacerdote, o Padre Rafael. Certamente nós vamos falar um pouco dessa questão da espiritualidade e algo muito bacana ao conversar com o Padre Rafael, que para mim foi uma surpresa, como que você pode crescer na espiritualidade a partir da busca pelo sentido. A busca pelo sentido contribui com a espiritualidade, olha que bacana isso, né? Então a gente vai falar sobre isso também nessa noite. E eu quero também já acolher aqui a Eliana, o Léo, que já chegou, o Randes, muito bem-vindo, professor Randes, que legal tê-lo conosco aqui também, viu? Olha, o pessoal já pediu uma segunda live com você, viu, professor Randes? Então se prepara aí, tem que ter uma segunda live, que bacana tê-lo conosco aqui também. Estou vendo aqui quem que está chegando por aqui, a Ana Lúcia, muito bem-vindo, Ana Lúcia. Deixa eu ver mais quem que está aqui para cima que eu perdi. A Edna, olha, também chegou a Nara, que bom, Nara, muito bem-vinda. Chegou também a Ana Maria, muito bem-vindo, Ana Maria, conversei com você recentemente, né? E veio mesmo, que legal, muito bem-vinda. A Valéria já está por aqui, a Valéria Cristina, já falei ao Dijane, a Maria Licinha, o Edis, que bom, meu irmão, muito bem-vindo, Edis, a Maria Elisa, que já chegou também, está por aqui, a Laide, a Moara, muito bacana, olha, o pessoal está chegando mesmo, quero aqui acolher um pouco mais vocês, acolheu também o Rony, ô Rony, muito bem-vindo, irmão, viu? O Reinaldo já está por aí, também acolho aqui a Luciana, muito bem-vindo, viu, Luciana? A Cida, o Asfene, a Catarina, muito bem-vinda, viu, Catarina? Também eu acolho aqui também o Gabriel, acolho também a irmã Penha, muito bem-vinda, viu? Irmã Penha, muito bem-vinda, viu, irmã? Que legal, que bacana ter aqui também uma irmã conosco, né? Que legal mesmo. Olha, já é o reflexo aqui do convidado, né? Que bom, então, um convidado especial aí que está trazendo também pessoas novas aí para participar conosco nessa noite. Olha, vocês que já chegaram, posso pedir um grande favor? Copie o link que está aí, né? Peço até para Ana Beatriz colocar novamente o link aqui no chat. E, por favor, copie o link, encaminha para os seus grupos, né, o grupo da família, o grupo dos amigos, uma pessoa que você lembrou, copia, envia esse link para ele, certamente vai ser muito útil, tá bom? Quero acolher mais, já vou já chamar o convidado, né, já até falei demais, acho. Também acolho a Leuda, a Inês, acolho também a Eliana, olha, que bacana. Bom, então vamos fazer assim, já vamos nos organizando aqui para receber o convidado, e para mim aqui vai ser motivo de muita alegria mesmo tê-lo conosco. Eu já vejo aqui que, olha, o link já está até colocado aí, o pessoal já colocou mais uma vez. Também acolho também a Santa Torres, que muito bem-vindo, viu, Santa? O Felipe Gomes, muito bem-vindo, Felipe. A Gracelina, muito bem-vinda. O Ronaldo, muito bem-vindo, viu? Que bacana. No meio da nossa conversa, eu também vou ler mais algumas pessoas que estão chegando, tá bom?
sempre me falam, olha, lê os nomes, né? Eles sempre pedem isso para nós, tá bom? Mas acolho também a Camila, a Silvana, o Ricardo Florencio, olha, amigão Ricardo, trabalhei com o Ricardo, um prazer tê-lo conosco aqui, viu, Ricardo? Que bacana. A Leila, a Edna, a Maria Lopes, Luiz Alberto, grande Luiz, um parceirão mesmo, Luiz, a Marísia, a Marisa, muito bem-vindo, Marisa, a Francisca. Bom, então vamos fazer assim, se eu não falei alguém, não fique tranquilo que depois eu vou repetir, tá bom? Eu vou acolher o convidado agora, né, o Padre Rafael, e aí em seguida a gente já pede que ele se apresente, tá? Então vamos acolher o Padre Rafael, seja muito bem-vindo, viu, Padre Rafael? Boa noite. Bem-vindo, Padre Rafael. Tudo bem com o senhor? Obrigado. Tudo bom? Muito bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui hoje contigo. Muito bem, muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe. Amém, amém. Bom, Padre, antes da gente iniciar aqui algumas questões, algumas perguntas sobre o tema, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco aí do senhor, do trabalho que o senhor faz, da formação, para que os amigos que nos acompanham possam também conhecer um pouco mais do senhor. Tá certo. Bom, então eu sou o Padre Rafael Vieira, como me conhece, da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos, que geralmente o pessoal nos conhece por causa dos padres na mídia, né? Padre Zezinho, Padre Joãozinho, o falecido Padre Léo, né? Grandes padres aí. Essa congregação aí do Coração de Jesus. Eu trabalho atualmente em São Paulo, numa obra maravilhosa, que é o Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Nós trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens em situação de risco. Então, trabalho em todo esse acompanhamento de pessoas que têm vulnerabilidade social mesmo, né? Então, são pessoas pobres que não têm pais, com órfãos, né? Nós temos abrigos que acolhem essas crianças que moram conosco mesmo, né? Atualmente, a gente atende mais de são 2.165 crianças, para ser preciso. É muita gente. Então, é uma obra belíssima. A gente fica no entorno do Jabaquara, aqui pela região do Jabaquara, onde nós estamos. Eu sou padre novo, tenho 7 meses de padre, né? Sou formado em filosofia, em teologia, sou pós-graduado em logoterapia, e a logoterapia tem sido uma das práticas da minha vida, porque eu trabalho muito com atendimento, aconselhamento de pessoas, né? Então, principalmente com pessoas com depressão, síndrome do pânico, ideação suicida. Então, a logoterapia tem me ajudado muito, né? E acho que é por isso também que nós vamos falar sobre isso, tem me ajudado muito a ajudar as pessoas a encontrarem sentido na vida, né? E além disso tudo, sou padre, né? Então, tenho todo o meu trabalho aqui espiritual, sacramental, e é uma grande graça estar aqui com vocês hoje. Muito bom, bacana mesmo. Você sabe que as pessoas, uma boa parte das pessoas que estão nos acompanhando já são quase que especialistas em logoterapia, viu? Olha que bom! Tiveram duas lives, né, com a professora Luísa Reis Marino. Minha professora. Olha aí. Então, com certeza, o que o senhor vai estar abordando, claro que o foco dessa noite vai ser conduzido para a espiritualidade, né? Mas certamente as pessoas vão conseguir interagir conosco. Inclusive, eu já convido você, se tiver alguma pergunta, conforme a gente vai aqui conversando com o Padre Rafael, você pode também interagir conosco, fazer alguma colocação, alguma pergunta. E eu peço, mais uma vez, né, que considerando agora que entrou bastante gente, pega o link, compartilhe o link. Isso é muito importante. Se você compartilhar o link, ele vai alcançar outras pessoas, né? Conversando aqui com o pessoal, eu entendi que o compartilhamento, ele é muito importante. Então, copia e cola o link nos grupos que você conhece e faz o convite para o pessoal, tá bom? Compartilhe mesmo, que assim você vai estar nos ajudando e participando aqui conosco. Bom, Padre Rafael, eu gostaria de iniciar fazendo a pergunta do flyer, né?
que é exatamente a espiritualidade e o sentido da vida. Poderia nos explicar qual é a correlação dessas duas questões? Sim. Bom, é que é o seguinte, sem espiritualidade, nós não conseguimos encontrar o sentido da vida. Por isso que essas duas coisas estão relacionadas. Porque quando eu falo assim, ó, o sentido da vida, a própria palavra está me falando que o sentido está onde? Na vida. Então, é uma coisa, o sentido é uma coisa que eu me encontro. Às vezes as pessoas pensam que elas têm o poder de construir o sentido. E não é bem isso. O sentido é a vida quem nos traz, nós nos encontramos com ele. E aí a nossa vida se realiza. Então o sentido está fora de mim. E aí, para eu encontrar o sentido, eu preciso sair de mim e ir ao encontro desse sentido. E quando eu digo esse movimento de sair de mim e ir ao encontro, isso é um movimento espiritual. Então não tem como esse movimento de saída de si mesmo, né? Os gregos, eles chamavam isso de sínesis, que significa, sabe essa capacidade que o ser humano tem de sair, é como se ele saísse fora de si mesmo e olhasse ele na realidade. Quando a gente faz o exame de consciência, a gente se olha na situação, né? Só o ser humano tem essa capacidade. Isso é a capacidade espiritual. Nenhum outro animal não tem essa capacidade, só o ser humano. Então, esse fato de ter que sair de mim mesmo, me encontrar com algo na vida, esse é um movimento espiritual. Então, mesmo que a pessoa não aceite, ela está fazendo um movimento espiritual. Então, quanto mais espiritualidade, melhor para se encontrar o sentido na vida, ou para realizar um sentido na vida. Pessoas que de certa forma, como dizia Freud, que elas recalcam, né, o sentir a espiritualidade, ou elas escondem a espiritualidade, tem muita dificuldade de encontrar o sentido. Geralmente são pessoas mais tristes, têm muita dificuldade em olhar com positividade, elas são negativas, não conseguem olhar com positividade a vida e nem encontrar o significado que às vezes está escondido nos fatos, nas coisas. Ela vive ou no passado ou esperando o futuro. Aí ela não vive. Ela sai de órbita, né? A pessoa espiritual, ela tem consciência do passado, ela sabe que existe um futuro, mas ela vive com clareza e firmeza o presente. E aí ela consegue acessar todas as coisas da sua vida de uma maneira tão mais profunda, que aí essa é a pessoa espiritual. Por isso, espiritualidade e sentido da vida não tem como não estar relacionados. As duas coisas são importantíssimas. Que bacana, que bacana. E eu fico pensando, padre, essa questão da busca de sentido, né? Quando o senhor falou que o sentido está fora. Isso a professora Luísa trabalhou bastante nessas duas lives também, mas o que gerou, assim, para mim, uma curiosidade é a busca pelo sentido pode contribuir com a espiritualidade, é isso? Isso mesmo. Que quando eu busco o sentido, né, quando eu me coloco nesse caminho de olhar além das coisas, das situações, então eu estou sendo espiritual, estou fortalecendo a minha espiritualidade, estou sendo uma pessoa espiritual. Né? Então, por exemplo, o rapaz que está ali nos seus 14, 16 anos de vida e ele está começando a pensar, olha, por que eu vim nesse mundo e o que eu vou fazer, né? Quando ele começa a pensar assim, quem eu sou, né? O que eu vim fazer aqui? Então ele começa a buscar uma vocação, que nós também chamamos de sentido. Então ele começa a fazer essa experiência de buscar e ele começa a olhar para fora de si mesmo. E aí, quando ele começa a olhar para fora de si mesmo e buscar isso, e tentar compreender a si mesmo fora de si, ele tá sendo, aí a espiritualidade dele que está crescendo, né? Esse é um processo. A nossa espiritualidade, todos nós somos seres espirituais, a doutora Heloísa deve ter falado isso, nós temos uma dimensão espiritual, mas ela precisa ser em nós fortalecida. E aí eu só fortaleço essa espiritualidade quando eu vou em busca daquilo pelo qual eu nasci, daquilo que é só meu, e não no sentido egoísta, mas é uma coisa que me foi encomendada para que eu fizesse, sabe? É quando eu descubro assim, olha, é isso aqui me preenche totalmente.
porque foi algo pelo qual fui criado para fazer, para realizar na vida. Então eu cresço, me torno cada vez mais espiritual. Interessante. Então, enquanto mais eu procuro me conhecer, enquanto mais eu procuro esse sentido, essa realização, eu também, de alguma forma, contribuo com a minha espiritualidade. É mais ou menos, é assim, ó. É como o Viktor Frankl diz assim, olha, que quando a gente... porque esse processo de se conhecer, ele é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque tem pessoas que querem se conhecer, então ficam olhando para dentro de si. Fica olhando dentro, procurando coisas. Quando você olha para dentro de si, geralmente nós, seres humanos, nos encontramos com a nossa fraqueza. E aí ficamos parados na nossa fraqueza e aquilo dá uma sensação muito ruim de tristeza. O que o Viktor Frankl fala? Que nós nos conhecemos quando nós olhamos para fora de nós mesmos. Então, na verdade, é quando eu me conheço, é quando eu busco o sentido da vida. Então, quando eu vou além de mim mesmo, quando eu tenho esse olhar para fora de mim, porque se eu olho para dentro, eu fico parado, não realizo nada. E aí, ele usa até um poeta, né, Goethe, que fala assim, olha, você quer conhecer uma pessoa? Veja o que ela faz. E isso é muito verdade, né? Quando você olha pelo que a pessoa faz, aí você sabe quem ela é. Né? Isso é verdade, porque os filósofos antigos, Platão, Aristóteles já falava, né? O ser, o fazer, ele precede, né? o ser. Então, quando eu vejo o que a pessoa faz, o que ela realiza na vida, aí eu consigo dizer quem ela é de verdade. E as pessoas sabem isso naturalmente, né? Existem essas grandes pessoas, esses grandes santos, que as pessoas seguem, que as pessoas olham a vida delas, as pessoas gostam de estar perto delas, e às vezes nem sabem muito porquê, mas é por causa dessa intuição mesmo. Elas sabem que aquelas pessoas conseguem, pelo que ela faz, você vê dentro, é como se você visse dentro da pessoa, que ela é por dentro também, né? Às vezes na fala, as pessoas que, às vezes elas falam, ou elas trabalham, e as pessoas olham e falam assim, olha, você é um ser de luz, porque parece que elas olham dentro de você. Então, mais ou menos esse processo. Eu me conheço quando eu faço alguma coisa. Se eu fico parado, na verdade, eu fico na ilusão das minhas fraquezas. Porque eu só supero as minhas fraquezas quando eu vou para a vida e realizo algo. Aí eu supero. Então, eu me conheço de verdade, né? Um exemplo básico. Quando eu leio um livro, eu estou fazendo alguma coisa. Aquele livro, de certa forma, me transforma. E quando e aí essa transformação que causa em mim, esse sou eu. Esse sou eu de verdade, sabe? Eu me encontro ali naquilo que eu realizei. É interessante. Sabe o que veio aqui quando o senhor falava essa questão do fazer? Passou aqui que eu fico pensando a amizade. Quem são os amigos que estão conosco? Porque o fazer, na verdade, eu faço para. Então, a pessoa que eu convivo, a amizade que eu tenho, ela será que está me revelando quem eu sou? Não Com certeza. E pensando nisso aqui agora, padre. Os filósofos do século XIX, né, eles falavam muito sobre isso, que eu me conheço a partir do olhar do outro. O outro revela quem eu sou, e isso é muito verdade. Porque o que acontece? A gente, aí entra na questão da liberdade, né? Olha, sim, nós somos... Viktor Frankl diz assim, ó, nós somos livres, a liberdade é um conceito, é outro conceito que foi na nossa época foi banalizado, né? Porque acontece, você não é livre de. Veja bem, quando eu digo livre de, é porque você não é livre da mãe que você tem, você não escolheu, você não é livre do cabelo, da cor de cabelo que você tem, dessas coisas você não é livre, essas coisas vieram para você. Então, nós não somos livres de, mas nós somos livres para. Por exemplo, nós somos livres para fazer essa live, nós somos livres para resolver uma situação. Nisso nós somos livres. A gente chama isso de liberdade interior. E numa amizade, isso se revela muito, porque a amizade verdadeira nós somos livres para, né, construir aquilo. Porque no amor de amizade, nós não podemos olhar para nós somente, porque aí a amizade não acontece. Eu tenho necessariamente que olhar para fora de mim, para a realidade do outro, entender o outro, e a partir do momento que eu entendo, aí eu acho, de Santo Tomás de Aquino, eu encontro
coisas parecidas, um pensamento parecido, opiniões parecidas, e aí as coisas se encaixam, né? Aí é quando você encontra sentido nas coisas da vida. E isso é muito bonito. Então, sim. E aí o olhar do outro, quando o outro me olha, ali me conheço, né? Eu me conheço porque no outro, às vezes o outro é um espelho para mim. O outro, eu vejo, eu falo assim, nossa, parece eu. Parece que aquilo Revela, sou né? eu. Né? Então o outro me revela a mim mesmo. É interessante. Muito bacana. Sabe, agora eu vou até fazer uma provocação para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. E aí, como é que estão as suas amizades? Eles estão te revelando ou eles estão deixando você ir conforme a vida vai levando, né, padre? Será que os amigos estão sendo fraternos, estão falando a verdade para a gente? Ou eles só passam a mão na cabeça, é isso mesmo, não fala nada, e a gente não cresce? Se você puder escrever aqui um pouquinho no chat, escreva aí, até para que eu possa conhecer um pouco mais você, o padre também, a Magali, possamos conhecer um pouco vocês. Escreva aí como é que está a sua amizade. Elas estão levando vocês a serem pessoas melhores ou não, né? Padre, se você me permitir, Padre Rafael, eu vou acolher mais algumas pessoas que Fique à vontade. estão chegando aqui. Vamos acolher aqui juntos. Eu quero aqui já dar uma acolhida, fazer uma breve acolhida aqui com algumas pessoas. Deixa me ver aqui. Quero acolher também a Águida, a Maria Aparecida, a Luciana, o Maicon, aí meus familiares aqui também, o Sandro, o José Jorge, o Jorginho, amigo nosso, a Maria Lopes, a Cristiane, a Dercy, a Sônia, a Edneuza, muito bem-vindo, viu? Vocês todos. Quero acolher também a Licinha, quero acolher também o Socorro, a Rosana, a Bárbara, quero acolher também o Beto Lima, o Betinho, a Maria Inês, que bom, Inês, ter você conosco, a Josefa, a Irene, a Lucione, muito bem-vindo vocês que estão chegando aí. Quero acolher também a Francisca, o Valdeci, a Claudionice, muito bem-vindo, Claudionice, a Lucineide, o Reinaldo, o João Carlos, o Adolfo, a Claudineia. Olha, Padre Rafael, estão chegando bastante gente aqui, e tem várias mensagens que estão chegando aqui. Não sei se a gente depois vai poder fazer algumas perguntas. O Leandro está dizendo o seguinte aqui: Padre, podemos afirmar que essa busca constante, que nunca se satisfaz, é essa busca por Deus que é o sentido último do homem, ou essa busca se encerra na dimensão noética? Você consegue responder isso? Consigo. É uma ótima pergunta essa, viu? É verdade? Por favor, fique à Muito bom. vontade, cara. Quero também saber. O Vitor Frank se fez essa pergunta também. Ah, é? Porque assim, ó, uma coisa que a gente precisa entender é assim, ó, que os sentidos, eles são vários, existem vários sentidos na vida. Quando a gente fala assim, olha, não, existe um único sentido na vida, isso na verdade, é um fechamento. Existem vários, por trás de qualquer coisa. Às vezes aquela mãe que faz um arroz com feijão bem feitinho todos os dias, aquilo confere sentido à vida dela, porque ela alimenta com prazer os seus filhos, entende? Isso é um sentido. Então, existem vários. As pessoas podem, na dimensão noética que a Cris está falando, a pessoa pode realizar vários sentidos. Mas acontece que existe isso quem é que está falando mesmo? Qual que é o nome? Leandro. O que o Leandro está falando é aquilo mais ou menos que Santo Agostinho tentou interpretar, né? Que eu buscava, não encontrava. De repente, quando encontrei em ti, então me realizei. Tarde te amei, né?
beleza tão antiga e tão nova. Então ele estava falando de Deus, né? Ele falava que Santo Agostinho estava dizendo que foi Deus que preencheu. Victor Frankl chama isso de sentido último da existência. Então existem vários sentidos, mas existe um sentido que é o último. É quando eu ultrapasso a minha própria vida corporal existencial e estou totalmente completo em Deus. Esse é o sentido último da nossa vida, né? É por onde nós caminhamos. Então, nós sempre aqui na vida vamos caminhar com um tipo de falta existencial, porque precisamos realizar esse sentido último, né? Nos completar inteiramente. Mas à medida que nós vamos realizando os sentidos na vida que estão aqui, na nossa vida, que a vida nos traz, que ela nos convoca, as nossas missões, as nossas tarefas, as pessoas que nós amamos, as obras que nós realizamos, nós vamos nos preenchendo, e isso é um processo. Nós vamos nos preenchendo até ficar completamente no sentido último, né? Muito bom. Não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. Sim, perfeito. Tem uma pessoa que está nos acompanhando aqui, padre, que ela é muito especial, viu? É a Maria Silvana, a mãe do Senhor, e eu amo muito o Senhor. Minha mãe é minha primeira fã. Que bacana, muito bem-vindo, viu, dona Maria Silvana? Olha, que bacana, né, ter conosco, né, padre? É muito gente, apesar de toda essa pandemia, esse isolamento todo, como a gente nos aproxima, né, padre? As redes sociais foram muito boas nesse sentido, nos aproximam das pessoas, isso é muito bom. Sim. Vamos continuar? Eu tenho uma pergunta aqui. Como se tornar alguém espiritual? Como é que trabalhar um pouco nisso? Olha, vou dizer a partir de uma experiência da vida. Então, sabe aquela experiência que todos nós passamos, que é assim, ó, a gente acorda, o despertador toca de manhã, no horário que nós temos que levantar para trabalhar. Sim. E aí o seu corpo quer ficar na cama e a sua mente diz, não vou trabalhar. Mas aí você levanta e vai trabalhar? Sim. Isso é ser espiritual. Isso basicamente resume o que é ser espiritual. Porque o que acontece? O que é ser espiritual? Uma coisa que a gente precisa entender é que o espiritual ele se opõe ao corpo e ao psíquico. Ele se opõe. Victor Frankl chama isso de antagonismo psiconoético. Então, como assim? É que existem coisas na vida que eu não quero, ou que eu quero, mas que eu quero, mas eu devo. Consegue entender? Ou eu quero e não devo, ou então eu não quero, mas eu devo. E aí eu faço porque eu sei que aquilo é um valor, aquilo é bom, mesmo que eu não queira. Então, tá vendo? É quando se opõe. Eu faço uma coisa que, às vezes, a minha disposição corporal, psíquica, não quer fazer, mas aí eu faço mesmo assim, porque nisso está um valor. Tá vendo? Eu tô saindo de mim mesmo. Eu tô saindo das minhas condições. Eu tô indo além. Então, a minha condição ali na hora é querer ficar na cama, é querer não levantar. Mas eu sei que trabalhar é importante. Então, eu levanto e eu vou. Aí, então, quem está fazendo isso em mim? É o meu espírito, a minha dimensão espiritual que faz isso em mim. Está se opondo às minhas próprias condições. E aí eu vou. Então, toda vez que eu faço isso na minha vida, eu vou me tornando cada vez mais espiritual. Porque é interessante. Quanto mais eu faço isso, cada vez mais vai se tornando mais fácil ser assim na vida. Então, cada vez mais eu vou me tornando espiritual. Um pouco do que os padres da igreja chamavam de ascese. Hoje em dia a gente quase não fala essa palavra, sabe? Mas ela é muito importante. A ascese, tem um filósofo italiano, ele chama a ascese de acrobacia espiritual, assim. Porque o acrobata, ele anda na corda bamba segurando um guarda-chuva e uma bola, enfim, naquela corda bamba ele vai se mantendo firme. Então, na ascese é a mesma coisa. Quando eu faço um exercício, um treino, eu vou me mantendo cada vez mais equilibrado, né? E por isso que essas coisas elas são contrárias, né?
Às vezes o corpo quer uma coisa, mas o espírito manda outra coisa. Então, elas são contrárias por quê? Para nos manter no equilíbrio. Sim. Então, são duas coisas que nos puxam, uma para o lado, outra para o outro, mas para nos manter no equilíbrio. Então, quando eu vou me mantendo no equilíbrio, vou me tornando cada vez mais espiritual. Para mim, principalmente sou cristão, para quem é cristão, sabe que esse processo se completa na santidade. Quando eu faço isso, eu me torno santo. Cada vez mais espiritual. Quanto mais espiritual eu vou me tornando, mais santo eu vou me tornando, porque eu vou me desprendendo das coisas que me puxam para a terra, né? E vou indo para as alturas, como diz Vitor Franco, né? Vou ressuscitando, como Jesus Cristo, né? Nós vamos entrando no processo de ressurreição de Jesus Cristo. Bacana. E sabe uma coisa interessante, Padre? Agora, estou comentando aí uma pergunta que chegou aqui. Essas pequenas ações, né, que nós vamos tomando e se, vamos dizer assim, vencendo as coisas em nós, eu acho que coube muito bem uma pergunta que chegou agora aqui, do Leandro também, quando ele diz assim, então, podemos afirmar que a vida vai se realizando, se concretizando e tendo seu sentido nas pequenas tarefas do dia a dia. Ou seja, esse dia a dia vencido que a gente vai crescendo na espiritualidade, mas também encontrando sentido? Isso mesmo. Tem uma santa da igreja, Santa Teresinha, né, que ela fala sobre isso, né, a pequena via. Então eu vou realizando as pequenas coisas. Só quando eu sou capaz de realizar as pequenas é que eu sou capaz de realizar as grandes. E isso é interessante, porque muitas vezes as grandes coisas, elas só são realizáveis se eu já experimentei coisas pequenas na vida. Então, um pouquinho assim, sabe? Um pouquinho que eu vou fazendo, eu vou me tornando espiritual. Eu citei Santa Teresinha para dizer, para dar um exemplo. Por exemplo, um dia, o diretor espiritual de Santa Teresinha disse que ela tinha que escrever. Foi quando ela escreveu lá a história de uma alma, que ela tinha que escrever o livro. Então, ela sentava debaixo de uma árvore no convento e ficava escrevendo, né, o livro. E ali, sentada debaixo de uma árvore, as irmãs vinham conversar com ela. E o que acontecia? Teresinha ficava incomodada porque ela não conseguia escrever, porque as irmãs vinham e ela ficava com raiva. E aí ela dizia assim, meu Deus, mas eu não posso ter raiva, né? E o que acontece? O que a Santa Teresinha fez? Ela resolveu, por que ela se incomodava? Porque ela não aceitava que as irmãs vinham ali. Então ela resolveu falar assim, não, então eu vou aceitar que as irmãs venham. Então quando as irmãs vinham, ela dava atenção e depois ela continuava escrevendo. E aí ela percebeu que aí ela começou a render melhor. Entende? Por quê? Porque talvez ela tinha pouco tempo, mais pouco tempo, mas a vida dela tinha mais qualidade. Então no pouco tempo, quando a nossa vida espiritual tem mais qualidade, se desenvolve grandes coisas. Então, aí é que está o segredo, né? Isso se chama até administração espiritual do tempo. Quem fala sobre isso é o Padre Joãozinho, meu confrade. A administração espiritual do tempo é isso. Nós ficamos na ilusão de que nós nos tornamos escravos do tempo, sabe? A gente fica medindo o tempo, a gente tem que dar qualidade. O importante do tempo é dar qualidade a ele. Então, quando eu dou qualidade às coisas que eu faço, aí eu estou fazendo isso espiritualmente. É diferente. O cronológico, ele nos insere numa dimensão muito do pensamento, muito psicofísica, né? E já, quando eu dou qualidade para o tempo, eu já entro na dimensão espiritual. Então, não importa muito quanto tempo, mas importa o que eu faço naquele tempo, entende? Como eu faço. E aí eu perco. A Santa Teresinha diz assim: o que aconteceu? Eu gastava muita energia ficando com raiva. Quando eu parei de ficar com raiva, aquela energia me sobrava para realizar as coisas no tempo, entende? E é esse segredo que a gente precisa aprender. E quando a gente aprende isso, meu Deus, a vida se torna outra, viu? A gente até dorme melhor. Fica até mais leve, né? Fica mais leve. Você sabe que tem uma pergunta aqui do Alessandro Cruz, que eu acho que vai ao encontro do que o senhor está falando agora. Como manter o equilíbrio entre busca de sentido e a realidade prática do dia a dia. Eu acho que é exatamente isso que o senhor comentou, né? Isso.
O sentido está na realidade prática do dia a dia. Então, digamos assim, ó, por exemplo, assim, ó, vou dizer uma coisa para você. Sei lá, de repente eu sou casado e aí a minha esposa ficou doente. E agora a vida está me dizendo assim, o que eu tenho que fazer? Eu preciso cuidar da minha esposa. Não estava nos meus planos cuidar da minha esposa. E cuidar da minha esposa é a realidade prática do dia a dia. Se eu não cuido da minha esposa, eu vou me sentir mal com aquilo, porque eu não estou realizando o sentido. Então o sentido é realizar a realidade, aquela realidade prática da vida, do dia a dia, né? Aí o Alessandro está falando também na dimensão do trabalho, né? Porque muitas vezes a gente está no trabalho, né? E às vezes nem estamos tão felizes com aquilo que nós estamos trabalhando. Talvez não era aquilo que nós queríamos fazer, mas é aquilo que a vida nos trouxe e é aquilo que nos cabe naquele momento. Então eu me coloco à disposição daquilo, mesmo sabendo que eu quero buscar outras coisas na minha vida, mas para aquele momento, para aquela realidade naquele momento, é isso que eu tenho para fazer naquele momento. E quando eu faço aquilo com aquela disposição que eu expliquei da Santa Teresinha, então eu realizo o sentido da minha vida, né? Porque o sentido o sentido não é às vezes a gente pensa numa coisa faraônica, uma coisa muito, muito longe de nós, não. O sentido está ali nas pequenas coisas, naquilo que nós fazemos em cada momento da vida. Aí é que está o sentido. Que bacana. Padre, se me permite acolher mais algumas pessoas agora? Fique à vontade, com certeza. Vamos acolher, então, juntos, mais algumas pessoas. Quero acolher aqui também a Milena. Olha, a Milena Castro, viu, Padre? A Milena está conosco aí também. Querida, grande psicóloga. Então, o Ângelo está conosco, o Vanderlei, a Moara. Muito bem-vinda, viu, Moara? A Rosenilda, o José Vando, a Simoni, muito bem-vinda. Eu também acolho aqui a Lúcia Helena, muito bem-vinda, Lúcia. A Neia, o Severino. Também acolho a Ivone, muito bem-vindo, viu, Ivone? A Conceição Andrade. Conceição fez aniversário esses dias. Meus parabéns, viu, Com? Meus parabéns mesmo, felicidades. Acolho também o Marco Antônio, muito bem-vindo, Marco, a Sueli, a Rosária. Que bacana. Vocês que estão chegando, eu pedi logo no começo uma ajuda das pessoas que estavam já aqui para copiar o link. Se possível, eu peço novamente, até para colocar aqui no chat o link. Eu aprendi aqui com as pessoas que estão nos ajudando que quando eu compartilho o link, o alcance fica muito maior. Então, o que eu vou pedir para vocês? Copia o link, compartilhe nos grupos da sua família, dos amigos, grupos do trabalho, pessoas que você sabe que precisa, neste momento, ouvir, acolher tudo isso que está sendo dito aqui. Vai ser um bem muito grande para essas pessoas. Ultimamente, a gente tem percebido esse isolamento todo, quando a gente tem a oportunidade de chegar nas casas, levando uma palavra que traz sentido, que faz com que a pessoa perceba que ela é importante, e essa realidade de pandemia, se Deus quiser, já vai passar, pode ter certeza absoluta que é um grande bem que a gente faz. Então, copie aqui o link, mais uma vez, você vai estar nos ajudando se você fizer isso, tá? Eu quero fazer aqui, pai, mais uma pergunta. Lógico, né? Tem várias perguntas chegando, né? Mas a Catarina, antes até de uma outra pergunta aqui, a Catarina diz assim: precisamos administrar nosso tempo no dia a dia para dar sentido à nossa vida? Como é que a gente faz isso? Sem dúvida. Só que, como eu digo, é uma administração espiritual do tempo. Quando eu digo administração espiritual, o espírito ele dá qualidade, ele não dá quantidade nas coisas. Então, é quando eu dou qualidade ao meu tempo, né? Então, dar qualidade ao tempo significa justamente fazer com que aquilo que eu faço, eu esteja inteiramente naquilo. Entende? Então, que eu não... e essa é a grande dificuldade hoje. Porque acontece? Nós... já tem chegado em nós. A minha geração principalmente, mas até nas gerações mais velhas,
nós temos muita dificuldade, por exemplo, de concentração, dificuldade enfim, em geral, da atenção, dificuldade de memória, de memorizar as coisas, né, as pessoas, né? E isso é uma dificuldade nossa, por causa do tempo que nós vivemos, dessa aceleração do tempo, de muitas coisas ao mesmo tempo. Então nós temos dificuldade de guardar na memória, de nos concentrarmos em algo. Então quando nós começamos a espiritualmente nos exigir, porque a espiritualidade que ela faz, ela exige de mim mesmo. Então, quando eu estou sendo espiritual, quando eu exijo de mim, então eu falo assim, olha, eu tenho 10 minutos agora para escutar essa palestra. Então eu me exijo que eu fique 10 minutos escutando aquela palestra. Então eu vou me treinando. E a partir do momento que eu vou me treinando, aí eu vou dando qualidade ao meu tempo. Porque que acontece? Quando é que o tempo não tem qualidade? Quando eu fiz tantas coisas no dia, só que eu chego à noite, e muitas pessoas têm essa sensação, eu chego à noite e parece que eu não fiz o que eu devia ter feito. Entendi. Isso, muita gente sente isso, entende? Mas não é que você não fez, você fez muita coisa. Mas como você fez coisas com dispersão, muito sem qualidade, porque você não estava inteiro, você estava na situação, mas estava resolvendo outras coisas ao mesmo tempo, então você parece que você não viveu nada, então o seu espírito sente. É como se você sentisse que não realizou aquilo com qualidade, como deveria ter feito. E às vezes você faz, um dia que você faz 10 coisas, você chega à noite e tem uma sensação de que não fez nada. Mas às vezes tem um dia que você faz 2 coisas bem feitas, você chega à noite e tem a sensação, nossa, foi tão bom, né? Foi tão bom. Aí isso é a administração espiritual do tempo, né? Quando eu dou qualidade ao tempo. Sabe, tem uma pergunta que chegou aqui, que eu acho que essa poderia ser uma das primeiras também. A Camila Ribeiro, ela diz assim, padre, o que é espiritualidade? E é estar a todo tempo em oração? Qual a diferença da oração e do viver em relação a essa palavra? Ótimo. Muito boa pergunta, viu? Espiritualidade não é estar todo o tempo em oração. O que eu estou dizendo? Quando eu digo não é estar todo o tempo em oração, estou dizendo que não é toda hora estar rezando, né? Toda hora estar repetindo uma oração, ou toda hora... Não é isso. Espiritualidade não é isso. Espiritualidade não perpassa em fazer alguma coisa. Espiritualidade é uma atitude interior. Então é quando é a atitude que eu tenho de me colocar diante da vida, perante uma maneira de ser. Então eu me coloco diante da vida com um espírito voltado para fazer bem aquelas coisas. Então isso é espiritualidade. É quando eu faço as coisas dentro de uma atitude mesmo, eu tenho uma atitude de vida. E não é quando eu estou rezando. Claro que as orações, elas ajudam a eu me conectar com Deus, a eu viver a minha espiritualidade. Então eu tenho que ter lá no meu dia um tempo em que eu tenho que parar, que eu tenho que meditar as meditações. Mas às vezes porque quando a gente fala em espiritualidade, aí a gente pensa naquele homem em posição de lótus, com as mãos paradas, os olhos fechados e em silêncio todo momento. Não é isso. Espiritualidade é a vivência da vida cotidiana. É a atitude como eu vivo. Então, se eu vivo na minha vida a partir de mim mesmo, se eu vivo a partir de mim mesmo, ou seja, assim, eu vivo fazendo as coisas com raiva, não querendo fazer, brigando com todo mundo, não sei o quê, eu não estou sendo nada espiritual. Aí não tem espiritualidade nenhuma. Agora, se eu vivo a minha vida sabendo que, vivendo o perdão, vivendo a alegria, mesmo quando as coisas me vêm contrárias, né? As tempestades vêm contrárias, quando eu estou buscando eliminar a tristeza quando ela não tem sentido, ou viver bem a tristeza quando ela tem sentido de viver, ou então quando eu estou buscando, a partir do sofrimento, superar, ir além do sofrimento, buscando olhar as pessoas além. Tá vendo? Isso é uma atitude que eu estou tendo, é uma atitude diante da vida, diante das pessoas. Eu estou sendo espiritual quando eu estou tendo essa atitude. Isso é espiritualidade, é um jeito de ser. Espiritualidade é um jeito de ser, uma maneira de se comportar, é ser espiritual. Deu para entender? Acho que deu, né? Muito bom. Ficou muito claro mesmo, muito bom.
E em relação a essa questão da espiritualidade, e qual é a diferença entre a espiritualidade e o Espírito Santo? Uma pergunta aí que tem também. Legal. Olha, é o seguinte, todos nós somos espirituais. Nós somos, a doutora Heloísa falou, né? Nós somos biopsique-espirituais. Então, nós temos a dimensão biológica, né? Que é todo o nosso corpo funcionando. Braços, pernas, cabeça, tudo, né? E nós temos a dimensão psíquica, que é a nossa mente, pensamento, né? Afetividade, os nossos sentimentos, né? E nós temos uma dimensão espiritual, que é a nossa liberdade, a criatividade. Todo ser humano tem isso. Acredite ele em Deus ou acredite ou não. Vitor Franco disse que nós somos constituídos, nós somos essas três dimensões, onde nós não sabemos onde é o começo de uma nem o fim de outra. As três dimensões nos resumem. Por exemplo, eu sempre falo assim, olha, Deus, mas como o Senhor nos criou complexo, né? Na verdade, dele nos achar simples. Mas, por exemplo, o copo é só vidro, né? O ser humano não, é esse complexo de três dimensões, e dentro de cada dimensão tem um mundo de vida. Então é muito interessante, né? O ser humano como que ele é, né? Todo complexo, né? Então são três, nós temos essas três dimensões, mas elas não se separam. Nós só falamos das três de maneira pedagógica, porque nós somos tudo isso. Nós somos corpo, mente e espírito, não é verdade? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. Espírito Santo é Deus. Então, essa é a diferença. O que acontece é que a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, acontece no nosso espírito. É aí que está. A ação de Deus, Deus age em nós através do nosso espírito. Por exemplo, quando a igreja diz que tem lá os 7 dons do Espírito, vamos dizer assim, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, que é Deus, nos concede o dom da fortaleza, que é ter força diante dos grandes sofrimentos, né? Quando ele nos concede o dom da fortaleza, isso é a ação espiritual. É quando aquela pessoa fala assim, nossa, eu enfrentei esse problema, mas nem parecia que era eu. Eu falei, meu Deus, como é que eu consegui enfrentar esse problema, gente? Então aí o Espírito Santo age em nós, está dando a nós o dom da fortaleza. É o nosso espiritual é quem recebe isso, para nós sermos fortes diante do sofrimento. Entende? Então, como Deus é espírito, né? Antigamente a catequese dizia, quem é Deus? Deus é um ser puríssimo, perfeitinho, espírito puro, não é verdade? Então, Deus é espírito, né? Jesus viveu na carne, mas agora ressuscitou, né? E está no céu em corpo, alma e divindade. A sua ação em nosso meio é espiritual, né? Que é a ação do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo age em nós através da nossa dimensão espiritual, que é a nossa dimensão humana, como Deus nos criou. Bacana, bacana mesmo. Tem uma pergunta aqui do Luiz Alberto. Ele fala assim, a espiritualidade é fundamentada em valores? Sim, porque o valor é aquilo que está fora de nós. Vitor Franco até faz uma distinção de valores que é muito legal. Ele fala assim, olha, existem os valores existenciais, né? Os valores de criação, né? E depois eles falam dos valores atitudinais. Os valores existenciais é quando eu, sei lá, contemplo, por exemplo, o pôr do sol. Então eu existo. Quando eu sinto o vento, a brisa no rosto, e aquilo me faz tão bem. Isso é um valor humano, né? Os valores criacionais é quando eu faço uma obra, quando eu crio alguma coisa, né? Quando eu construo, aquela senhorinha que faz aqueles bordados no crochê e tudo mais, então ela está criando algo. Então, esses valores criacionais. Os valores atitudinais é quando eu tenho a capacidade de ir além de mim mesmo e resistir, ser resiliente diante do sofrimento. É quando eu tenho uma atitude de heroísmo. É quando eu vou além daquilo que eu acho que posso suportar, né? Então ele faz essa distinção de valores. O valor é sempre aquilo que está fora de nós. É eu saindo de mim para contemplar algo no mundo, para criar algo no mundo, para suportar algo que está no mundo. Então o valor é aquilo que eu crio,
Aquilo que está fora de mim. Então, quando eu realizo o que está fora de mim, lembra que eu falei no início? Eu estou sendo espiritual, porque eu estou saindo de mim mesmo. Esse é o movimento que o Espírito faz. É o movimento de dentro para fora. Quando tudo que faz esse movimento em nós move, né? Joga-nos para além de nós mesmos. Então, esse é o movimento espiritual. Por isso, os valores são importantíssimos. Por isso que é uma pena que a nossa sociedade tenha jogado fora os valores. Porque é aquilo que os nossos pais, os nossos antepassados já constituíram, concretizaram no mundo como valor, porque já viveram e já viveram espiritualmente esses valores, então eles ficaram marcados como coisas boas. E aí é tão difícil quando se joga isso fora. Quando joga fora, a sociedade, historicamente, quando a sociedade jogou fora os valores, depois ela sofreu muito para construí-los de novo. Até acredito que nós vamos passar por isso. A nossa sociedade tem jogado muitos valores fora. E as futuras gerações terão muito trabalho para reconstruí-los novamente. Certamente. Uma coisa interessante, a Lúcia Helena, ela diz assim, existe espiritualidade em quem não crê em Deus? Existe. Essa atitude espiritual, né? Até a Igreja Católica mesmo diz, né, no Concílio Vaticano II, que a salvação pode alcançar todos os homens de boa vontade, até mesmo aqueles que não conheceram o Cristo, por exemplo, né? A gente fala foram salvos pela ignorância, não é verdade? Existem muitas pessoas que têm uma espiritualidade muito bem desenvolvida, né? Porque, como eu digo, a espiritualidade faz parte do ser humano. Deus criou o ser humano espiritual. Então, todo ser humano é espiritual. Então, ele pode exercer a sua espiritualidade, mas acontece que pode ser que ele, por algum motivo, não conheça, não saiba quem é Jesus Cristo, porque Deus é preciso ser conhecido, né? É preciso conhecê-lo para se relacionar com ele. Então assim, a gente pode citar exemplos, né? De tantas pessoas que são seres espirituais, pessoas que fizeram tão bem, mas que não foram cristãos. Não conheceram Cristo. Muito bom. Olha, padre, chegaram várias perguntas aqui, muitas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, não vou conseguir passar todas essas perguntas para o senhor agora, né? Mas certamente eu vou encaminhar para o senhor, né? E aí o senhor responde e a gente encaminha para as pessoas. É muito bacana a participação das pessoas. Eu não sei, dá para acolher mais algumas pessoas ainda? Vamos fazer assim, vamos acolher mais algumas pessoas, tá? Bem breve. Tá ótimo. E aí a gente já caminha um pouco aí para o final, tá? Eu vou acolher aqui com muito carinho também a Geisa, o Aparecido, Cristiano, Sene, Francisco Martins, a Vânia, Lucas, a Ivete, a Cecília, Maria Lúcia, Vilma, Josilda. Olha, vocês sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos mesmo. Quero acolher também a Ana Cristina. Ana Cristina, muito bem-vindo, Ana. A Catarina, a Rita de Cássia, a Lidiane. Muito bacana, viu? Até a Lidiane também conosco, muito bem-vinda, viu? Padre, Padre Rafael, eu penso que a gente agora, até considerando o horário, né, podemos ir para as considerações finais. Por favor, fique à vontade de fazer a sua colocação. Tá certo. Então, eu queria deixar uma mensagem final, então, assim, ó, em relação à procura do sentido da vida, né? Quando você se coloca fala assim, não, eu quero me colocar no caminho do sentido da vida, né? Então você estabelece um propósito, você pode estabelecer propósitos. Não sei se aquele propósito que você vai estabelecer vai ser o sentido da sua vida, porque muitas vezes quando você estabelece um propósito, se abrem tantas realidades e você mesmo se surpreende com o sentido da vida. Mas sempre lembre que quando for estabelecer um propósito, sempre lembre que é algo que está fora de você. Quando você estabelece um propósito que está dentro de você, ele é falso. Então você estabelece o propósito que está fora de você.
E aí você olha para ele. E ele precisa ser destituído de felicidade e prazer. Porque o sentido, a felicidade e o prazer é um efeito colateral. Se eu busco a felicidade e o prazer, eu não estou procurando o sentido. Eu estou procurando o efeito do sentido. Então eu estou no caminho errado. Eu estou indo no efeito. Aí isso vira vício, isso faz mal. Então eu estabeleço o propósito e mesmo que me doa muitas vezes, eu sei que seja difícil. Eu permaneço firme no propósito. E quando eu realizo, não tenha dúvida, a paz interior, a felicidade, o prazer, a consciência tranquila, isso vem naturalmente como um efeito colateral. Então você estabeleceu o propósito. E aí, depois que você estabelece o propósito, é muito importante que você pense assim, para estabelecer o propósito, sabe assim, será que a minha mente e o meu coração, eles estão em sintonia? O que eu estou querendo dizer? Quando eu estabeleço um propósito, eu estabeleço com a mente. E aí, será que o meu coração concorda? Porque aí isso é muito importante para eu não ficar destoando de mim mesmo. Então, é muito importante saber se quando eu estabeleço aquilo, meu coração precisa bater forte, precisa querer aquilo. Porque não adianta nada estabelecer uma coisa que eu não quero. Não faz nenhum sentido. E às vezes o meu coração quer uma coisa, mas a minha mente está dizendo para mim assim, cuidado com isso, está vendo? Está em sintonia. Quando o coração quer e a mente não, geralmente é uma paixão, vai te fazer sofrer. Entende? Então é muito importante que a mente e o coração eles estejam em sintonia com aquele propósito que eu quero. Depois que você olhou isso, aí é importante você olhar se aquele propósito ele te atrai ou ele te empurra. Porque o que acontece? O valor ele atrai, a doença ela te empurra. Então, por exemplo, para você saber se aquilo é válido. Então, por exemplo, você vamos dizer assim, por exemplo, você vai casar. Se você vai casar, por quê? Porque você ama aquela pessoa, porque você se sente atraído por ela, porque você olha para ela e fala assim, talvez eu vou passar dificuldade com ela, mas eu quero estar com ela, ela está te atraindo. Agora, se você vai casar e você fala assim, não, eu tenho que casar com ela porque o pai dela está querendo, você está sendo empurrado, consegue entender? Em tudo quando nós somos empurrados, é doença. Em tudo o qual nós somos atraídos é saúde. Então, isso é muito importante para estabelecer um bom propósito na vida. Se você tem a mania de arrumar o seu guarda-roupa nos cabides com 2 dedos de distância, sabe assim? Sim. Aí você olha para aquilo e você fala assim, olha, por que eu faço isso? Eu faço isso por quê? Porque eu gosto de ser uma pessoa organizada. O dia que não dá para organizar, não tem problema, isso não vai fazer mal. Agora, se você não fizer aquilo, e aí você não consegue sair do quarto porque não fez aquilo, tá vendo que você está sendo empurrado por aquilo? É perfeccionismo, é doença. Agora, se você faz aquilo porque você está sendo organizado, e aquilo não te incomoda você sair do quarto se você não conseguiu fazer aquilo, isso é saúde. Então, esse é um bom propósito. Então, veja bem, sempre quando eu estou sendo atraído, é valor, vale a pena. Se eu estou sendo empurrado, corre disso, porque não vale a pena viver isso não, viu? Bacana! Muito bom, viu, padre? Olha, muito bom mesmo, bacana mesmo. Nossa, e tem várias pessoas que estão chegando aqui agora. Eu só posso agradecer os amigos aqui do Campo Limpo, da Diocese Campo Limpo. Estou vendo aqui os amigos da Arquidiocese, da Diocese Santa Amaro. Só podemos agradecer, né? Os amigos de fora também, aqui da cidade, vizinhas, de Barulhos, outras cidades aqui próximo do ABC. Bom, só podemos agradecer, né, padre? Porque realmente, eu acho que vale a pena até assistir novamente a live com cuidado, anotando, porque foi muito útil. Nós só podemos também agradecer a disponibilidade do Senhor. Eu acho que vale a pena, padre, assim, como as pessoas te encontram, tu quer deixar algum... Estou vendo, acho que a Beatriz também, não sei se vai deixar aqui, mas quais são as redes que o senhor está para as pessoas, caso queiram encontrá-lo? Tá ótimo. Bom, Estou vendo aqui o Instagram, já colocaram aí, né? Só colocar no meu Instagram, Padre Rafael Vieira SCJ, também o meu canal do YouTube, que é uma grande novidade, né? Eu estou começando lá curso, já terminei um curso, estou começando agora o curso sobre os 7 dons do Espírito, e também lá eu coloco as minhas homilias dominicais, né? E também as que eu faço durante a semana. Então também é muito legal. Padre Rafael Vieira SCJ.
Em todo lugar, no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde colocar Padre Rafael Vieira SCJ, me encontra lá. Muito bom. Olha, padre, esqueci de falar, tem amigos aqui, inclusive da Diocese de São Miguel, né? Olha que bacana, Diocese de São Miguel, também tem até de Campinas. Que né? legal. Bastante gente aqui também chegando aí. Eu quero também agradecer muito a Magali, né, que é aqui da cidade de Sumaré, depois de Campinas. Muito obrigado, Magali, sua disponibilidade, né? Só podemos agradecer. Padre, antes da gente aqui concluir, gostaria de pedir a sua bênção para nós que estamos aqui, para todas as pessoas que estão aqui participando também, por favor. Se quiser Com fazer certeza. É uma graça para mim, viu? Agradeço muito, viu, Zé Maria? Muito, muito obrigado por nos conhecermos aí, pela amizade. Deus que abençoe seu trabalho, que é muito bonito, tá? O padre vai rezar por você, pode ter certeza que eu vou rezar por você, e dou todo meu apoio espiritual, já que nós estamos falando de espiritualidade. Não é verdade? Muito obrigado. Deus abençoe. E a todos vocês, né, também o pessoal aqui da minha comunidade estavam acompanhando aí, um grande abraço, né? E muito obrigado por acompanharem sempre. Todas as vezes que o padre vai fazer alguma live, o pessoal está aí fielmente, tá bom? Então, vou conceder a bênção a vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso e Misericordioso abençoe-vos e guarde, livre e proteja de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha, eu quero assim, estão falando, viu, patrão, pedindo aqui, inclusive, bis. Tem várias pessoas pedindo bis aqui novamente. Mas quem sabe, né, padre? Vamos mais para frente aí, né? Tem um cronograma aqui de lives, claro, né? Mas com certeza, vamos ver a sua disponibilidade para a gente retornar assim, pode ser, né? Mais para frente, retorna. Então tá certo. Agora eu vou aprendendo aí aos poucos, até com a Magali aqui também. Uma boa noite a todos. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito bom. Muito bom. Então, por favor, esse link está à disposição. A live fica gravada no meu Facebook. Então, convido a você a continuar, você que chegou agora, copie o link, divulga para as mais pessoas, porque vai ficar gravado no meu Facebook e, com certeza, outras pessoas vão ter a oportunidade de acessar. Uma boa noite a todos, né? Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Um abraço. Obrigado, padre. Obrigado, Magali. Fique com Deus, viu? Até a próxima.